O Senhor é bom. Eu tenho uma surpresa para vocês agora, que é vocês escutarem uma pequena mensagem de um irmão nosso na fé, que o ano passado, há um ano, veio para Portugal vindo de Angola. Ele esteve aqui no EJC e, para grande pena dele, não conseguiu estar este ano no EJC. Porque ele está a trabalhar. Amigo do Vítor. E não só. E ele mandou-me uma mensagem esta manhã e eu achei por bem, em vez de estar a dizer assim, olha, ele disse assim, não, vocês vão ouvir o que ele disse. Não há melhor que isso. Ok? Então eu vou passar a mensagem e peço muita atenção, por favor. Espera aí, espera. Hã? O som deve estar assim no alto-falante em baixo. É isso que já vamos ver. Muito bom dia, irmão Carlos. Então, estou a fazer esse áudio para me desculpar. Vou dizer que, infelizmente, este ano não consegui aparecer no IQC. Infelizmente, não consegui aparecer. Euclides David. Por questões de trabalho, não consegui tirar minhas férias a tempo. Nós temos o trabalho atrasado e não podíamos tirar todos as férias. Um colega meu tirou férias antes, então não podia, porque temos um trabalho. Porque a obra está atrasada. Então eu estou numa fase de como é que eu digo, de me organizar. Ainda não temos pés assentes no chão, então ainda não tem uma situação assim muito bem resolvida, por isso é que eu não consigo comparecer no IQC e tanto faz nos cultos. Então, mesmo por meio dessa mensagem, pedir as minhas sinceras desculpas a todos os irmãos por não ter aparecido. Sei que nesse momento vocês estão no IQC, não sei se já terminou, ainda continuam lá. Então vim aqui dizer que este ano não pude aparecer, mas oxalá os próximos, quer dizer, eu possa aparecer. Porque na verdade eu queria tanto estar convosco aí, nesse momento, porque eu penso da seguinte forma, o IQC foi uma das melhores experiências que eu tive cá em Portugal. Foi um dos sítios que eu me senti mais feliz na minha vida aqui em Portugal. Foi um dos sítios que eu me senti amado, um sítio que eu me senti com uma paz total, um sítio que eu senti uma tranquilidade, um local que eu queria e quero tanto estar. Gostei muito de fazer parte de IQC no ano passado, de estar com os irmãos todos no geral, Lucas, Insila, irmão Carlos, família toda Quental, todos em geral, Ana, irmão Carlos, o Ruben, o Felipe, há uma parte dos rapazes, das meninas, todo mundo aí trataram super bem, gostei muito de estar aí, foi uma experiência super incrível, que eu gostaria de viver de novo, mas infelizmente por questões de trabalho eu não pude aparecer, então por isso que eu estou deixando essa mensagem. Gostaria de irmão, caso se pudesse transmitir essa mesma mensagem aos irmãos e demais, que eu os amo muito, e vocês têm estado nas minhas orações. Sei que a Bíblia diz que primeiro buscar o reino de Deus e outras coisas não serão acrescentadas, mas eu também entendo que nesse momento eu estou numa situação em que preciso me organizar, ter as ideias todas feitas. Então, espero que esse IQC esteja a correr muito bem para vocês e que esteja a correr muito bem para vocês e que esteja melhor que do ano passado, que as coisas estejam a correr muito bem. Pá. Saudade de vocês todos, poder estar aí, participar dos jogos, participar de amigos ocultos que eu adorei muito participar, das comidas que eu adorei provar aí, degustar aí. Família que estava, aquela comida, no ano passado, assim, senhora, gostei muito. A Andrea, pela forma que ela me tratou, todos os demais, a Wanda,
Márcio, que foi uma pessoa super incrível, que eu gostaria de tirar como exemplo. Os irmãos geral, o senhor Vitor, que foi uma das pessoas que me abraçou também, por acaso tivemos a conversão, onde ele disse-me que fiquei muito triste por não poder estar aí convosco. As coisas que eu estava aprendendo e que eu pretendo aprender, mas mesmo disso, dizer a todo mundo de que infelizmente eu não pude aparecer por questões de trabalho, mas as próximas vezes eu farei o esforço e oxalá que eu esteja presente. Então, é só para dizer que foi um prazer fazer parte do IQZ, foi um prazer, continua a ser um prazer fazer parte do vosso ser. Pessoas, foi e é um prazer poder ter-vos conhecido e poder ter vivido aquelas experiências que eu vivi, estando no IQZ, e dizer que Deus ilumine o vosso caminho, que continuem a ser essas pessoas que vocês são, umas pessoas que transmitam amor, umas pessoas que transmitam paz, essas pessoas do bem, essas pessoas que realmente façam com que a gente nos sinta bem. Eu no IQC eu me sentia como se estivesse em casa, eu não queria que isso acabasse, porque de certa forma o IQC dava-me uma paz, o IQC dava-me uma tranquilidade, o IQC dava-me uma clareza ou um sentimento de bem-estar. Então, felizmente não pude poder comparecer, mas a dizer a todos, muito obrigado pelo que vocês fizeram por mim, muito obrigado por terem feito coisas por mim, e eu tenho-vos nas minhas orações. Divirtam-se, que esse IQC seja maravilhoso, como das vezes passadas, e que Deus ilumine o vosso caminho. Daqui fala o Euclides, alguém que fez parte do IQZ e super adorou. Então, a toda a malta, a todas as pessoas, eu daqui um forte abraço, e peço mais uma vez desculpas e que o próximo ano consiga fazer parte. Beijinhos a todos e Deus vos abençoe. Eu tinha que passar-vos esta mensagem na íntegra, pela importância que ela tem. Sei que não foi nas melhores condições sonoras, mas deu para perceber bem o impacto que o EJC causou neste jovem, Euclides David, e a dor que ele tem de não ter estado aqui, e o desejo que ele tem de que tudo corra ainda melhor que o ano passado. E eu dou graças a Deus por ele. Ele está na minha lista de oração, está lá no Algarve. E não se esqueçam dele nas vossas orações. É muito importante isto. E estas coisas são muito importantes. Ok. Ora então, vamos à parte final. Estão preparados? Vamos orar. Senhor, obrigado por este tempo que Tu nos deste. Queremos capitalizar a oportunidade que Tu nos deste, estes momentos que nos tens dado e que nos catapultes para os Teus braços e para as coisas admiráveis que Tu tens e que dizes que precisarás de uma eternidade para nos revelar. Abençoa todos os que estão aqui, abençoa todos estes jovens, todos estes irmãos, e que quando sairmos daqui, saiamos daqui, mas que Tu não saias de nós, porque queremos estar contigo. Ajuda-nos a viver uma vida de santidade, porque Tu não habitas com o pecado. E por isso Te pedimos que Tu cuides de todos estes jovens e todos estes irmãos, para que vivam vidas santas, que é a vida mais gloriosa que podemos ter. Te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok.
Pensando mais além, nós hoje vamos concluir. Evidentemente que isto é um tema muito vasto e eu não ia esgotar numa semana uma eternidade, não é? É impossível. Mas escolhi de vários assuntos sobre esta matéria os que eu escolhi e terminarei hoje com o fim do mundo. Vou-vos falar do fim do mundo. E aí parece que já estou a ouvir alguns a dizer assim, fim do mundo? Mas já há um fim do mundo? Bem, nós estamos a ser bombardeados desde há muitos anos a esta parte com datas e mais datas, com datas todas elas falhadas, mas as pessoas não aprendem e continuam a colocar datas. E não sei porquê, gostam muito do mês de outubro. Todos os anos no mês de outubro o mundo vai acabar. Não sei porquê. Já notei que muitas vezes é o mês de outubro, cai sempre no mês de outubro. E o mundo está cheio de destroços, de datas não cumpridas. Uma vergonha, não é? E como é que eles ainda continuam a pôr datas? Pensem nisto. E sabem o que é que eu estou-vos a falar nisto? Porque sei que alguns de vocês, quando eles dizem no dia não sei quê de outubro ou de outra data qualquer, o mundo vai acabar, alguns de vocês até ficam com medo. Será que vai mesmo? Será que aquilo vai mesmo acontecer? Será que eles vão acertar? Epá, firmem-se na palavra de Deus. Quem está firme na palavra de Deus tem convicções, tem certezas e certezas da verdade, não é certezas de sentimentos. Certezas fundadas na verdade. A tua palavra é verdade, diz o Senhor, e é aqui que a gente tem que fundar a nossa fé. E aqui ela fica inabalável. Isto não muda, não varia, não muda, não se altera. Ok. Eu prometi que ia acabar cedo. Que o Senhor me ajude. O Senhor Jesus Cristo não falou sobre o fim do mundo. Ah, pois é. E vocês disseram, vais falar sobre o fim do mundo? Olha, o Senhor Jesus Cristo falou sobre o fim do mundo. E o que é que ele quis dizer quando falou sobre o fim do mundo? Aliás, quem falou nem foi ele, foram os discípulos dele. Que sinais haverá da tua vinda? Perguntaram eles a ele um dia. E do fim do mundo? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? É o que está escrito nas Escrituras. Sim, é verdade. Mas, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, diz-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A palavra grega traduzida na nossa versão por mundo é a palavra, peço desculpa, é a palavra aion. E esta palavra pode ser traduzida por século ou por era, mas eu prefiro século, que é o termo mais bíblico, mais correto. De facto, o que eles perguntaram, eu não sei porque é que às vezes os tradutores traduzem mal, mas pronto, é o que é. E por isso, graças a Deus, que temos acesso à língua grega, ao significado das palavras na língua grega, que foi a língua original em que o Senhor falou e em que ficou escrito, a Bíblia. E este é o problema sabem que os italianos, eu não sou italiano, eu não sei falar italiano, mas os italianos têm um provérbio que diz, eu não vou dizer em italiano, aquilo diz em italiano, mas eu não vou dizer porque depois vou dizer muito disparate. Os italianos têm um provérbio, e já o irmão Sobral dizia muito isso. E o provérbio dos italianos é este, os tradutores são traidores. Isto é muito verdade. Sabem que os tradutores, muitas vezes, não é por vontade própria, naturalmente, são traidores. E o tradutor aqui, nesta passagem, que traduziu mundo, quando devia ter traduzido por século, é um traidor. Está a trair o pensamento original. O que eles de facto perguntaram é, que sinais haverá da tua vinda e do fim do século? Século? O que é isso? Vamos ver. O Senhor, e os discípulos em particular,
Eles referiam-se ao fim do século, da era, em que estavam a viver. Concretamente estavam-se a referir ao fim daquele século. Daquele século. Mas há outros séculos? Há outros séculos. Vocês sabiam que há outros séculos? Vamos ver. A Bíblia fala em vários séculos. Conhece a expressão presente século mau? A Bíblia fala no presente século mau. O século em que a gente está a viver é um século. O tempo em que a gente está a viver é um século. E é chamado presente século mau. E a Bíblia fala no século futuro. Ou fala no século vindouro. Eu não pus as passagens, mas são passagens muito conhecidas e vocês pegam aí na concordância ou até no Google e vão lá e vão encontrar onde é que está isso escrito. A Bíblia fala no século futuro, no século vindouro. Presente século mau é este em que a gente está a viver. Século futuro é uma referência ao milénio. O século que os discípulos estavam-se a referir ao Senhor, quando é que seria o fim do século? Era o século em que eles viviam, é antes deste século. Nós temos na Bíblia vários séculos. O século passado antes deste, este século, o século que vem depois deste. Estão a acompanhar? Eu gosto desta passagem em que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 3, e nós fizemos muitas referências ao capítulo 3 da carta aos Efésios, que nos fala da presente dispensação da graça de Deus, do presente século mau. Tudo termos sinónimos. E ele diz que o mistério, o contexto, eu não estou a mostrar o contexto da passagem, mas o apóstolo Paulo está em Efésios 3. Se é que já ouvistes falar da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, o qual, noutros séculos, há outros séculos. E em relação ao passado não há apenas um século, que é o século em que os discípulos estavam e que perguntaram quando é que era o fim desse século. Há outros séculos, para trás. Não é só o século passado, não é só o presente século, não é só o século vindouro, mas há séculos para trás. E nos outros séculos para trás, isto levava-nos a um estudo profundo, entusiasmante, apaixonante, mas, de certa forma, e assim para ser meio empírico, sem ser rigorosamente científico, biblicamente falando, assim de uma forma empírica. Entendei, para poderem perceber melhor, mas é mais profundo do que aquilo que eu vou dizer agora, que os séculos... Ui, o que é que eu fiz? Ok, já lá estou. A Bíblia fala, em relação aos séculos passados, se vocês quiserem perceber melhor, uma ideia para vos ajudar a entender esses séculos passados são as dispensações passadas. O que os discípulos estavam a dizer assim, quando é que é o fim desta dispensação? E esta presente dispensação agora é má, mas vai haver uma dispensação futura gloriosa. E antes desta dispensação e da outra antes desta, houve outras dispensações que são séculos. O mistério, esta verdade do mistério, este segredo que Deus tinha escondido na eternidade, desde sempre, e que revelou ao apóstolo Paulo, noutros séculos, isto é, nas dispensações anteriores, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Já falamos sobre isto e eu não vou repisar mais acerca disto. Mas é só para vocês verem na harmonia de tudo o que temos vindo a falar, como está tudo ligado, só que agora vocês estão a descer um bocado mais no filão das Escrituras e agora tem um novo conceito, que é o conceito de século. De séculos. E eu quero que vocês percebam e entendam de que é que estamos a falar, ou de que é que a Bíblia está a falar. O apóstolo Paulo estava tão empenhado nestas verdades que ele disse que ele queria demonstrar. Eu, quando era estudante na escola, a pior coisa, quando eu era assim um aluno fraco, porque eu tenho as duas fases. Eu tenho a fase do aluno fraco
e tenho a fase do aluno brilhante. Eu sei o que é ser um aluno fraco, por isso eu compreendo os fracos. E sei o que é a fase do aluno brilhante, e eu compreendo os brilhantes. Mas quando eu era fraco, a pior coisa que me podiam dizer, num teste, era dizer assim, o que é isto? Não sei o quê. Eu sabia, é isto. Justifica. Opa, quando vinha a pergunta a seguir, o justifica, pronto, estava arrumado. Eu já não sabia justificar. Pois é, justifica ou demonstra. E o apóstolo Paulo quer que a gente conheça tão bem as Escrituras que a gente demonstre. Nós precisamos de saber dizer, isto é assim, e a razão é esta. E pela Bíblia demonstrar. Ele queria demonstrar a todos qual é a dispensação do mistério. Enquanto eu viver, que Deus me dê graça, mas ninguém me vai calar esta voz acerca destas verdades. Ninguém me vai calar. Acima ajuda o Senhor. Porque a ignorância é tanta, que eles não apenas não sabem justificar, mas nem sabem o que é. E a Bíblia fala na dispensação do mistério e diz que é preciso demonstrar, e alguns nem sabem que existe, nem sabem o que é. Pensam que é, olha, nem sei o que é. Epá, que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Que Deus tenha misericórdia da geração deste presente século mau. Demonstrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos, entenda-se, passados, nas dispensações passadas, esteve oculto em Deus, que tudo criou, e já falamos muito sobre isto. Vocês vão sair daqui, eu não digo doutores, mas vão sair daqui com algumas luzes, no mínimo. Espero eu e oro nesse sentido. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, diz que Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus. Reparem, Deus salvou-nos, não foi segundo as obras, salvou-nos segundo o seu propósito e graça. Isto tem que ser deglutido lentamente, que é para a gente não se engasgar. Salvou-nos segundo o seu propósito, segundo a sua graça, que nos foi dada. Foi-nos dada em Cristo. É devido a Cristo que a gente tem o que tem. Ao Ele dar-nos Cristo, deu-nos tanta coisa. Deu-nos graça. Deu-nos propósito. Deu-nos graça. E agora nota. Ele deu-nos isso. Não foi quando eu me converti. Não foi quando tu te converteste. Sabem quando é que Ele nos deu isto? Antes das dispensações. Antes dos tempos dos séculos. Os tempos dos séculos são este tempo em que nós estamos a viver, no tempo. Digamos que os tempos dos séculos são os tempos do tempo. Porque há algo para trás do tempo, sem séculos. E foi na eternidade passada, antes do tempo dos séculos, que Deus nos prometeu, que Deus nos deu o que deu. E sabem como é que Ele nos deu? Deu-nos em Cristo. Eu queria dizer outra coisa, mas eu não quero divergir. Alguns já disseram, epá, tu estás mais... Eu tenho que manter o rumo. Ok. Tito. Eu tenho que ver isto antes. Desculpem lá. Tenho que ver aqui o contexto. Tito 1, não é? 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, segundo o conhecimento da verdade. Ouça uma coisa. Quem anda com a Bíblia, mas não anda com ela só por andar. Quem anda com a Bíblia, isto é, quem lê a Bíblia,
quem medita na Bíblia, quem estuda a Bíblia, quem conhece a Bíblia, conhece a verdade. O problema de muitos, andam aí assim na dúvida, parecem uma cana que abana de um lado para o outro no vento. E nós temos de estar firmes na verdade. E a verdade está aqui. E ele diz: conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Não vou traduzir isto, porque é para não me divergir. Em esperança da vida eterna, a qual? Esperança da vida eterna. Que é o que eu tenho. Esperança da vida eterna. Deus, que não pode mentir. Cuidado, estamos a falar da verdade. E Ele é a verdade. E Ele não pode mentir. Prometeu, Ele não mente. Prometeu a vida eterna. Prometeu a vida eterna antes dos tempos dos séculos. Calma aí. Prometeu a quem? Eu não estava lá. Aquilo é para mim. Prometeu a quem? Ouçam bem. Deus prometeu a si mesmo que daria a vida eterna a quem no futuro confiasse em Cristo e na obra que Ele ia realizar. E foi em Cristo que nos foi dada a vida eterna. Antes dos tempos dos séculos. E Ele prometeu. Ele não pode mentir. E prometeu a quem? Prometeu a si mesmo. Sabem que Deus são várias pessoas. Dizem, prometeu a si mesmo? O concerto de Deus na eternidade das três pessoas deve ter sido qualquer coisa. Um dia, se Ele permitir e se Ele estender a sua graça aqui ao pobre, ainda mais um pouco, e se Ele se dignar, eu ainda lhe vou perguntar: fala-me desse concerto, ó Deus, que tu tiveste na eternidade passada. Essa conversa, eu gostava de estar lá. Será que tu nos podes dizer qualquer coisa acerca disso? Mas nós falamos, e estamos a falar. E Paulo também estava a falar. E hoje nós estamos aqui a falar. Nós estamos a falar, não é de sabedoria deste mundo. E nas universidades eles são zero à esquerda, não sabem nada disto. Falamos a sabedoria, opa, lá estou eu outra vez. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Ok? Estava oculta. É dessa a sabedoria de Deus oculta em mistério. A coisa mais elevada da sabedoria de Deus é o período em que nós estamos a viver, e muitos andam tão distraídos que nem sabem disso, andam mesmo a leste. A sabedoria de Deus oculta em mistério é qualquer coisa mesmo. E a qual sabedoria de Deus, de qual falamos, Deus ordenou essa sabedoria antes dos séculos. Para quê? Para a nossa glória. Epá. Sabem o que é glória? Se a gente agora fosse definir glória, íamos ficar aqui mais outra JC. Mas uma das bases do que é glória é esta: gozo no superlativo. Ele deu isto para nós termos gozo. Gozo! Eu digo-vos uma coisa, e vocês devem notar que isto é transparente. Não há nada que me dê mais gozo. E quando eu falo disto, falo mesmo a sério. Acho que se vê, não é? Que se nota, que se sente. Porque é a realidade. Agora eu quero é que vocês tenham consciência disso. Para vocês próprios terem esse gozo. Porque Ele fez isto para nosso gozo. Lembram-se de ontem eu ter dito que, ou anteontem, que o que Deus tem para nós
é algo superior aos anjos? A glória que Ele nos quer dar e envolver, que implica gozo, mas não é só isso. Por isso é que eu disse, é só um bocadinho. Deus tem uma coisa para nós que os anjos andam a aprender. E vocês nem sabem que andam a dar lições aos anjos. Há muita gente que pensa que os anjos andam a servir a igreja. Não, os anjos não andam a servir a igreja. A igreja é que tem que servir os anjos. Eu tenho esse papel. Eu tenho essa responsabilidade. E eu tenho esse privilégio. A glória que Deus nos dá, e isto que eu referi dos anjos, que acima deles, um privilégio superior a eles, vocês ficam deslumbrados quando ouvem as histórias de anjos que vieram e Deus usou para destruir um exército, que Deus usou para fazer sei lá quantas coisas, e vocês esquecem-se que o que Deus tem para vocês é superior ao que os anjos alguma vez fizeram por nós. Aquilo que nós podemos fazer, inclusivamente, pelos anjos. Isto é profundo. Ok, temos que andar, senão então não acabo nada. Portanto, o Senhor referia-se ao fim daquele século. Não se estava a referir de facto ao fim do mundo. Portanto, quando eu digo o tema hoje é o fim do mundo, isto é com base no que está ali escrito na nossa versão. É ao fim do século, daquele século. Há vários séculos, como nós já vimos, que já chegaram ao fim. E há outros séculos que ao fim chegarão. O presente século mau vai ter o seu fim. E o século futuro, que se vai seguir a este século, o seu fim terá. Ok? Muito bem. Já falei sobre isto. Agora, há uma expressão na Bíblia que é fabulosa. Eu deliro com isto a sério. Opa, vocês vão-vos dizer uma coisa. Vocês mergulhem na Bíblia e deixem-se levar pelas águas da Bíblia. E vocês vão desfrutar como nunca desfrutaram na vida. Olha, o que é que vos dá prazer? Estamos aqui muitos. Há muitos, alguns dá-lhes prazer isto, outros dá-lhes prazer aquilo. E quando eu falo de prazer, é aquilo que dá prazer mesmo. Humanamente falando. Esqueçam. Não há prazer maior que este. Eu já ando aqui. Olha, sabem, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu já uma vez disse isto, mas eu acho que eu devo dizer isto. E eu não gosto muito de falar em mim, mas aqui tenho que falar. Eu já viajei por muitos sítios do mundo. Eu já fui servido como reis e presidentes. Eu já dormi num castelo em França. Nesse castelo em França, de manhã, sozinho numa suíte, bateram à porta e entraram com um carrinho, com o pequeno almoço para me servirem. Eu vi um jornal nesse carrinho que vinha com o pequeno almoço. E eu vi nesse jornal local, em Brest, em França, norte de França, onde está a base de submarinos nuclear francesa, vi na primeira página a minha fotografia. Epá! Não é qualquer um. Também não sei porque é que me aconteceu a mim. A verdade é essa. Mas isto que eu estou a dizer é verdade. Eu sei que é dormir em castelos. Eu sei o que é ser servido em condições. Eu sei o que é a minha fotografia aparecer na primeira página da localidade. No jornal. Eu sei o que é isso. Mas sabem de uma coisa? Não se compara a conhecer estas verdades. O prazer de estudar a Bíblia. O prazer de conhecer a Bíblia. O prazer de ter a certeza daquilo que muitos gostariam de ter e sonhar, ou sei lá. E a gente ter a certeza. Vou-vos dizer uma coisa. Eu não preciso de chegar ao céu para desfrutar do céu. Vocês podem desfrutar do céu já aqui na terra. Antecipem. Eu no outro dia falei sobre isso. Acho que foi nas Fontainhas que eu preguei lá da última vez. E que eu falei sobre isso. Antecipem. Nós podemos e devemos antecipar aquilo que está lá à frente. É possível e é um dever. E agora nota. Esta expressão,
Opa, lá estou eu outra vez. Pronto. Esta expressão, séculos dos séculos, é que o apontador está ao pé do avançar e depois eu troco a coisa. Esta expressão, séculos dos séculos, é uma expressão na Bíblia que quer dizer, e algumas vezes é traduzido assim, e bem, por para todo o sempre ou eternidade. Séculos dos séculos é sinónimo de eternidade. Século, singular, dos séculos, plural, é diferente de séculos dos séculos. Séculos dos séculos, quando se diz assim, pelos séculos dos séculos, isto é para todo sempre, para toda a eternidade. Esta expressão, século dos séculos, não está na Bíblia. Está na minha cabeça e no meu coração. Com base naquilo que eu leio na Bíblia. Porque a Bíblia fala de um século, se não estou em erro, em Efésios 1:10, a Bíblia fala de um século, ou dispensação, lembram-se? Que é a dispensação da plenitude dos tempos. Para mim, por aquilo que eu vejo, essa dispensação, todas as outras dispensações são séculos, lembram-se? A presente dispensação também é o presente século mau. A futura é o século futuro. E é que depois a dispensação que vem, se é que lhe podemos chamar assim, a seguir ao século futuro, é quando Deus criar novos céus e nova terra. E esse século é fabuloso, é superior a qualquer um destes que está para trás. E por isso eu chamo-lhe o século de todos os séculos, é a coroa. A dispensação da plenitude dos tempos em que Deus vai congregar em Cristo todas as coisas. E nem quero pensar no que é que vai acontecer então. Vamos avançar. A Terra não vai ser destruída, ao contrário do que muitos pensam. O mundo não vai ter fim. Fim do mundo não, fim do século. Apesar de haver por aí muitas armas nucleares e andar muita gente aí com medo, não tenham medo. Vocês nunca tenham medo. Deixem lá o Putin dizer o que diz, e o Trump, e todos os outros que andam por aí a falar. Deixem-nos falar. Vocês têm a verdade que eles não têm. Isto não falha. E Deus não mente. Ok? E já agora, as armas nucleares deles, deixem-nas estar sossegadinhas que elas não vão destruir a Terra. Sabem porquê? Porque Deus que não mente, diz assim: Deus lançou os fundamentos da Terra para que não vacile em tempo algum. A Terra não vai vacilar em tempo algum. Foi Deus que lançou os fundamentos. Fundamentos lançados por Deus. Não são fundamentos lançados pelo homem. Esses vacilam. Agora, uma geração vai e outra geração vem, mas a Terra para sempre permanece. Ouçam bem, a Terra vai permanecer para sempre. Temos que estudar a Bíblia em condições, ok? Que é para não andarmos a inventar. Mas Apocalipse 21 diz, não diz Deus que vai haver um novo céu e uma nova terra? Diz, mas precisamos de perceber o que é que está lá dito. É verdade, mas será este céu e será esta terra renovados. Não é outro céu e outra terra. Mas não é novos céus e nova terra? É. Mas é este céu e esta terra renovados. Eu vou passar a explicar. O que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Quando ele criar novos céus e nova terra. Eis que depois
deste sistema atual. Eis que faço novas todas as coisas. Ele não disse, faço todas as coisas novas. Se ele dissesse, eis que faço todas as coisas novas, era do zero aparecer uma coisa nova. Agora, quando ele diz, eis que faço novas, todas as coisas estão aí, eu vou fazer isto novo. Esta cadeira, está aqui esta. Já abana e até se desloca. Acho que era esta, se já mudaram. Havia aí uma que aquilo estava, o tempo estava solto. Olha, aquela ali anda a dançar. Eu vou fazer esta cadeira nova. Vou restaurá-la. É isso que Deus vai fazer. Há uma diferença entre tornar novo tudo ou fazer tudo novo. A terra, então, com a renovação a que vai ser sujeita, será gloriosa. Não pensem que a terra vai perder glória pelo facto de ser renovada. Antes, pelo contrário. Agora, será a mesma terra. A terra, já lemos na Bíblia, não terá fim. A terra não vai ter fim. Será como aos corpos dos crentes de que a Bíblia fala, dos crentes ressurretos. Vocês sabem como é que vai ser o meu corpo ressurreto? Tomem bem atenção. Estão a ver o meu corpo? Olhem bem para mim. Quando eu chegar à glória, e vocês também, vocês vão ver o meu corpo. Não é o outro corpo, é este. Este corpo. Sim, eu sei. Nem pareço eu, não é? Mas de facto sou eu mesmo. E agora ouçam. Serão os mesmos corpos, mas gloriosos. A glória é que ofusca. A glória de que eles serão revestidos vai ser refulgente. Não perguntem como, mas e é isso que eu vejo na Bíblia. A Bíblia diz que serão como o corpo do Senhor Jesus Cristo ressurreto. E o corpo do Senhor não era o mesmo? Ou não era nenhum avatar? Eles pensavam, olha, é o Espírito, não é? Sou eu mesmo. Apalpai, e vede, sou eu! Apalpai e vede, um dia, serei eu mesmo. Porque vamos ter um corpo semelhante ao do Senhor. Diz a Bíblia, diz Paulo. O que é que disse Jó? Olha Jó há tantos anos. Há quem diga que o que está aqui no livro de Jó aconteceu antes do que está escrito por Moisés. Isto é muito antigo. E ele disse isto. Eu sei, este é o problema de muita gente, sabem? Eu penso, eu acho. Não, eu sei. Gosto disto. Pá, eu gosto disto. O apóstolo Paulo também diz muitas vezes, sabemos. Ele até diz, sabemos. O que nos põe em xeque. Porque se eu não sei, alguma coisa está mal em mim. Eu sei que o meu Redentor vive. E que, por fim, o meu Redentor se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele pela morte, ainda em minha carne, não noutra, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. E os meus olhos, não outros, o verão. E esta, bate tudo certo. A harmonia é perfeita na Bíblia. Isso significa que os corpos físicos que nós temos agora são os mesmos que teremos por toda a eternidade, que foi aquilo que eu já expliquei. Embora a Bíblia diga que eles serão desfeitos, e atenção a esta parte. Sabem que a Bíblia diz que o nosso corpo vai se desfazer no pó da terra? Se morrermos. Ainda que a Bíblia diga que eles serão desfeitos na morte, exatamente como diz que a terra se desfará. Pois, isto é que atrapalha muita gente. É que a Bíblia diz que a terra também se vai desfazer. Mas na renovação é a mesma, como na renovação do meu corpo, depois de ele se desfazer no pó da terra, quando ele ressuscitar, é o mesmo corpo, é a mesma terra, apesar de se desfazer. Exatamente como diz que a terra se desfará, como lemos em 2 de Pedro, capítulo 3. A palavra grega usada, curiosamente, para desfazer, quer seja a terra,
quer seja o corpo, é a mesma. É a mesma palavra grega, que é utilizada para desfazer os corpos na morte. Já agora que alguém quer ler, 2 de Pedro 3, ou eu posso ler, só no instante. Que horas são, Paulo? Perdeste. 11h33. Está na hora de eu parar. Estou quase mesmo a acabar. Ora, segunda carta, já estava na primeira, segunda carta, capítulo 3, lemos assim. É logo no princípio. No capítulo 3 da segunda carta, versículo 7, se calhar é. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até ao dia do juízo, da perdição dos homens. Não é o desfazer. Hã? Não percebi. Mais abaixo? Então estou a ficar cego. Mano, do 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão e a terra e as obras que nela se queimarão. É o desfazer. Ok? Pô, adiante. Já perceberam. Só queria era que vocês vissem. Quando o Senhor Jesus Cristo falou do seu corpo glorioso, eu já falei disto. Ele disse, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Mesmo eu. E ele disse-lhe para tocar nas mãos, nos pés, porque o seu novo corpo ainda carregava as marcas a que a sua velha carne havia sido sujeita. As marcas ficaram. Mete aqui o teu dedo. Tomé, anda cá, mete aqui o teu dedo. As marcas estavam lá. Meditem muito sobre o significado daquelas marcas. Porque é que elas ficaram lá? Pensem. Pensem mais além. Porque é que as marcas ficaram lá? Tendo o corpo sido renovado, restaurado, glorioso. Mas aquelas marcas ficaram lá. Pensem porquê. É um bom desafio para a vossa mente. Como os corpos serão renovados, assim será a terra. Não terá fim. Veremos então uma terra gloriosa, mas a mesma terra, como verão o meu corpo glorioso, mas o mesmo corpo e não outro. Exatamente como veremos corpos gloriosos, mas os mesmos corpos. Portanto, para resumir, atenção agora a esta parte, que esta parte aqui é muito delicada. Não deve estar preocupado com o fim do mundo, portanto, certo? Não há fim do mundo, há fim do século. Mas deves-te preocupar com o fim deste presente século mau, que é onde estás a viver. Cuidado, que este século vai ter fim. E pode ser hoje. E já falamos disto nesta semana. O Senhor pode vir hoje aos ares. E este século... E estás perdido? Será que ainda estás perdido? Depois de tudo o que passou esta semana? Ainda não te converteste? Eu não sei. Mas pensa nisso a sério. Ok. Quando este presente século mau, esta dispensação da graça de Deus, chegar ao fim, e pode chegar ao fim agora, pois não tem data marcada, como sabem, ao fim chegará também a graça neste instante. A graça que Ele tem estado a dar, parou. Não há mais graça. A seguir vai haver juízo. Quem creu, salvou-se. Quem não creu, já está condenado. Pensa nisto. Cada minuto que Deus portela é um minuto de graça maravilhosa, em que os homens podem ser salvos pela graça, por meio da fé em Cristo, que morreu pelos seus pecados na cruz. E é por isso que Paulo diz isto. Nós também, eu também, digo eu até pus ali, eu também, nós, cooperando também com Ele, Cristo, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Ele está a dar-te a graça. E tu, o que é que estás a fazer à graça que Ele te está a dar? Tu que estás aí sentado? Sim, tu! Eu não estou a olhar para ninguém em particular, mas estou a olhar para todos. Tu
Deus está-te a dar a graça. O que é que estás a fazer? Em vão? Ele está a dar em vão? Ele está a dar e não pegas? Não pegas naquilo que Deus dá? Não é que eu dou, é que Deus dá. Aquilo que vem de Deus é qualquer coisa. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Salva-te já! Agora! Daqui a instantes pode ser tarde. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo, como lemos, e serás salvo. E se tivesses um amigo que morreu sem conhecer Jesus como seu Salvador pessoal? E se ele ou ela fosse para o inferno? E se um dia recebesses uma carta pelo correio, vinda do além? Uma carta do inferno, uma carta do teu amigo nas chamas do tormento eterno. A seguir, uma apresentação dramática escrita por um estudante fictício do secundário chamado Pedro para um amigo chamado Alex. Embora tivesse todas as oportunidades para falar a Pedro sobre Jesus, ele não o fez. Eles eram melhores amigos, jogavam futebol juntos, iam às aulas juntos, bebiam juntos, partilhavam as suas vidas um com o outro. Mas havia uma coisa que o Alex escondia: a sua relação pessoal com Jesus Cristo. O resto da história é simples e triste. Algumas cervejas a mais e uma viagem trágica para casa. Um acidente, uma morte, um funeral, uma carta. Aqui está a carta na íntegra. Uma carta do inferno. Caro Alex, eu morri hoje. É muito diferente do que eu estava à espera. Sabes, eu sempre pensei que morrer me levaria a um mundo nebuloso e confuso, mas este lugar é cristalino. É ainda mais real do que a minha vida na Terra. Posso pensar, posso falar, posso até sentir. Logo após o acidente, senti o meu espírito deixar o meu corpo. Foi a coisa mais estranha, Alex. Acho que te ouvi gritar por mim. Devo ter imaginado coisas. No início, eu estava apenas na fila para ser registado. Acho que me perguntaram o meu nome e começaram a procurar nessa coisa que chamam de livro da vida. Acho que não conseguiram encontrar porque um anjo enorme que estava ao meu lado agarrou-me pelo braço e começou a arrastar-me. Eu estava apavorado, não fazia ideia do que estava a acontecer. Perguntei ao anjo para onde é que ele me estava a levar e ele não respondeu. Então perguntei novamente e, finalmente, ele disse-me que apenas aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida poderiam entrar no céu. Os demais ficam confinados no inferno para sempre. Estou com medo. O anjo atirou-me em algum tipo de cela onde estou sentado e a pensar há muito tempo. Queres saber o que tenho pensado? Tenho pensado em ti, Alex. Tu és cristão. Tu mesmo me disseste isso. Quer dizer, falámos sobre isso 3 vezes hoje. A Inês mencionou o assunto e tu riste. O treinador Paulo mencionou e tu mudaste de assunto. Quer dizer, isso aconteceu logo antes do acidente. Bem, a pergunta que eu não consigo tirar da minha cabeça é esta. Porque nunca me falaste sobre o assunto como me tornar cristão? Quer dizer, dizes que és meu amigo, mas se fosses mesmo, ter-me-ias falado sobre o assunto. Jesus disse como escapar deste lugar terrível para onde estou a ir. Sinto o meu coração a bater forte no peito. Os anjos que foram escolhidos para me atirar no inferno estão a vir na minha direção. Ouço os seus passos. Já ouvi falar desse inferno, Alex. Chamam-lhe o Lago de Fogo. Eu não aguento mais, eu estou apavorado. Os demónios estão à porta. Não! Eles estão a entrar e a apontar para mim. Estão a agarrar-me e a arrastar-me para fora da sala. Já consigo sentir o cheiro do enxofre a queimar. Consigo ver a beira do precipício onde vou queimar. Eles estão a aproximar-se cada vez mais. O meu coração está a arrebentar de medo. Estão a segurar-me sobre as chamas. Estou condenado para sempre. É o fim. Estão a atirar-me por dentro. Fogo, dor, socorro. Porquê, Alex? Porquê é que nunca me falaste sobre Jesus? O teu amigo Pedro, fim.
Quem me dera que estivesse aqui. Quem me dera que estivesse aqui.